Este é o Mar Báltico, visto para o norte a partir de um promontório próximo ao ponto mais setentrional da Polônia moderna. Não muito longe daqui ocorreu o maior desastre marítimo de todos os tempos, com perdas várias vezes superiores às do mais famoso Titanic. Hoje você vai conhecer a história do naufrágio do navio durante a Segunda Guerra Mundial, que causou mais mortes do que qualquer outro na história. Nossa história começa no inverno de 1944-45. A guerra estava definitivamente perdida para a Alemanha nazista. Isso era óbvio para todos, mas nem todos reagiram antes do amargo fim. No final de janeiro de 1945, enquanto o Exército Vermelho avançava de forma imparável para o oeste, através da Polônia, os alemães se retiravam apressadamente. E o pânico tomou conta da população civil alemã na Prússia Oriental, à medida em que a guerra avançava em direção a Königsberg e Gdansk. Aterrorizados pela propaganda de Goebbels e possivelmente também por relatos de soldados em licença que voltavam do fronte falando da ferocidade das tropas soviéticas, o pânico esparramou entre a população da Prússia e aí ocorreu o maior êxodo da história humana. Milhões de pessoas fugiram a pé, em carroças ou em qualquer meio de locomoção, enfrentando temperaturas que chegavam a 20 graus negativos à noite. A maioria desses refugiados eram mulheres, homens muito idosos e crianças, pois os homens e adolescentes entre 14 e 60 anos haviam sido recrutados para lutar na Volkssturm, o exército popular do final da guerra, no desespero dos nazistas. Quando as forças soviéticas cortaram a Prússia Oriental e alcançaram o lago do Vístula, ao norte de Elblag, a única maneira de atravessar a extensão de água era caminhando sobre o gelo. E os refugiados, aterrorizados, foram então atacados por aeronaves soviéticas, da mesma forma que a Luftwaffe havia feito com refugiados na Bélgica, na França e na própria União Soviética. Os civis tentavam alcançar refúgio mais a oeste, buscando chegar a Gdansk e pegar um trem que os tiraria do sofrimento, ou então um navio em Gdynia. À época, uma comunidade nacional socialista, a KdF, que havia estabelecido uma comunidade étnica do povo alemão naquela região, passou a levar alemães comuns para fazer o turismo no começo da era de ouro do nacionalsocialismo. E entre os serviços que a KdF oferecia aos cidadãos do Reich era, entre outras coisas, uma estadia no maior campo de férias já construído na Prússia, navegando para lá no maior navio de cruzeiro também já construído. E esse navio era o Wilhelm Gustloff. O Gustloff foi construído pela empresa Blohm & Voss, em Hamburgo, especialmente encomendado pela Frente Alemã do Trabalho, nos tempos mais prósperos da Alemanha. O proprietário do navio era o DAF, mas o Gustloff era gerenciado, tripulado e mantido pela Hamburg South American Steamship Company, uma empresa de navegação civil baseada no turismo nos mares. O navio foi lançado ao mar em 5 de maio de 1937 e foi batizado pela viúva de Wilhelm Gustloff, um mártir da causa nacional socialista. A cerimônia de lançamento contou com a presença de Adolf Hitler. O navio foi concluído em 15 de março de 1938 e a sua primeira viagem ocorreu em 23 de março do mesmo ano.
O interior do navio foi projetado com o conceito de uma embarcação sem classes sociais. Afinal de contas, ele era feito para o entretenimento do cidadão alemão comum. As cabines para passageiros e tripulantes eram essencialmente iguais, além das cabines para a tripulação e uma cabine especial caso o Führer Adolf Hitler resolvesse fazer um cruzeiro no Gustloff. Somado todas as cabines, o navio tinha uma capacidade para uma rota turística com 1.471 passageiros. No entanto, as instalações do navio foram projetadas para acomodar até 10.000 pessoas. Pois, embora o Wilhelm Gustloff tenha sido projetado como um navio de passageiros, desde o início também foi considerada a possibilidade de usá-lo como navio hospital. Isso demonstra, claramente, embora o seu uso teórico fosse proporcionar férias para as massas, os militares alemães tinham em mente sua utilização desde o começo. Os elevadores foram projetados para transportar macas hospitalares e as cabines tinham tubulações para o fornecimento de oxigênio. Nesta fotografia do outono de 1939, podemos ver o Wilhelm Gustloff em Stettin como navio hospital, reconhecível pela pintura branca e pela faixa verde que percorria o casco abaixo do corrimão. Em outra fotografia, podemos ver soldados alemães feridos da Batalha de Narvik a bordo do Gustloff, em julho de 1940. Embora o navio fosse grande, seus motores a diesel não foram projetados para alta velocidade. A razão para isso era que, se o navio fosse necessário como transporte de tropas ou navio hospital, a alta velocidade não era um requisito essencial. Quando foi construído em 1938, o Wilhelm Gustloff era o maior navio de cruzeiro do mundo, medindo mais de 208 metros de comprimento e quase 24 metros de largura. Com o início da guerra, todos os navios de cruzeiro alemães foram retirados de operação. Embora tenha sido inicialmente usado como navio hospital, acabou sendo pintado de cinza e passou a maior parte da guerra no porto de Gdynia, na Prússia Oriental, servindo como quartel flutuante para os cadetes da 2ª Divisão de Treinamento dos U-Boats. Chegamos então no início de 1945, quando o almirante Karl Dönitz ordenou a evacuação das tropas de submarinos, dando início à Operação Hannibal. O objetivo principal da operação era retirar o pessoal militar e seu equipamento, e depois os civis poderiam ser embarcados caso houvesse espaço disponível. No caso do Gustloff, havia espaço para acomodar refugiados em todos os cantos livres do navio. O capitão do Gustloff era Friedrich Petersen. Em janeiro de 1945 ele tinha 63 anos, mas fazia tempo que não comandava um navio, além de nunca ter capitaneado um navio tão grande. Ele teria que aprender enquanto trabalhava. Petersen tinha também 2 assistentes mais jovens para ajudá-lo na tarefa de conduzir o Gustloff. Esse é o Mar Báltico, aqui na praia de Labu, próximo a Kiel, na Alemanha. Hoje, essa cena tão bucólica e pacífica esconde uma história de muita guerra, pois bem atrás de mim está o memorial da Marinha de Guerra alemã. Esse memorial foi inaugurado em 1936 por Adolf Hitler, que já estava no poder na Alemanha. O seu objetivo era homenagear aos marinheiros que deram sua vida pela Alemanha, ao mesmo tempo marcar o início de uma nova era na Marinha Alemã. A maquete do Gustloff, aqui no Memorial de Labu, na Alemanha, você tem a dimensão e um tamanho, eu vou dizer, até titânico, para lembrar de um outro naufrágio do Titanic, desse poderoso navio de transporte. Mas 3 torpedos de um submarino soviético afundou o navio e levou a grande maioria dos embarcados nessa viagem trágica. No dia 29 de janeiro de 1945, milhares de pessoas esperavam no porto de Gdynia para embarcar no navio. Muitas delas se sentiam seguras pela primeira vez em muito tempo. No início, todos os refugiados eram contados.
Havia oficiais encarregados de registrar os embarques, e a prioridade era dada a mulheres grávidas. O navio possuía até mesmo uma enfermaria de maternidade. No entanto, havia mais pessoas do que cartões de embarque procurando sair daquela região da Prússia. Quando todos os 7.956 cartões de embarque foram distribuídos, a tripulação do Gustloff se recusou a deixar pessoas para trás, e estima-se que mais de 2.000 refugiados embarcaram sem o cartão de registro oficial antes da partida. De certa forma, poderia ter parecido que o navio estava indo para um cruzeiro, mas não estava. Crianças corriam de um lado para o outro, alto-falantes anunciavam pessoas perdidas e encontradas, e todo mundo estava aliviado porque parecia que haviam conseguido fugir do inferno e do avanço do Exército Vermelho. Na noite de 29 de janeiro, o Gustloff estava pronto para zarpar, superlotado de pessoas. As notícias chegaram durante a madrugada em um telegrama do Alto Comando de Submarinos, que informava 3 submarinos inimigos no quadrante C Victor 4923, navegando lentamente rumo ao sudoeste. Foram detectados e estão sendo monitorados. Mar Báltico Central e Ocidental livre de submarinos. Parecia a hora certa de levantar a âncora e sair daquele local. Mas, enquanto esses 3 submarinos estavam sendo monitorados, havia um 4º submarino que o comando alemão não detectou. Tratava-se do submarino soviético S-13, sob o comando do capitão Alexander Marinescu. Aparentemente, ele zarpou atrasado por conta que o capitão Marinescu estava embriagado, e o submarino navegava sozinho, sem ser detectado. Por volta da 00:20 do dia 30 de janeiro, no 12º aniversário da ascensão de Hitler ao poder, 4 rebocadores puxaram o Gustloff para longe do cais. O navio deveria viajar em comboio, em conjunto com outro navio de passageiros, o Hansa, e protegido por 3 embarcações de guerra menores. Mas, na hora H, com problemas técnicos, apenas um navio de proteção de escolta zarpou junto com o Gustloff. Com o avanço soviético em direção à Letônia, Estônia, Lituânia, ou seja, o Mar Báltico, a guerra chegou a esse território. Então, os navios levando os refugiados, que eram cidadãos alemães e soldados feridos, de volta para o porto de Kiel. Tudo começava nesses portos em Königsberg, Danzig, em Memel e também em Riga. Daqui as pessoas eram embarcadas e transportadas através do Mar Báltico até portos como Kiel, Flamburg ou Lübeck. Essa era a rota de fuga. Nesse caminho, o navio Gustloff, que tem uma belíssima maquete aqui no memorial da Marinha Alemã em Labu, ele estava repleto de pessoas. Tanto as cabines quanto o convés estavam coalhado de refugiados, em macas, cadeiras, sentados no chão, mas fugindo desesperadamente do avanço do Exército Vermelho em 1945. O vento ficou forte e a neve começou a cair, e o Gustloff avançava contra as ondas curtas e intensas do Mar Báltico, com o navio avançando a uma velocidade lenta de 12 nós, ou cerca de 22 km por hora, uma velocidade que poderia ser igualada pelos submarinos soviéticos. Temendo um ataque aéreo em Minas, o capitão do Gustloff decidiu seguir pelo mar aberto, afastando-se da costa e se expondo mais ao submarino. Navegando às escuras, o Gustloff teve que acender suas luzes, pois um caça-minas estava vindo em sua direção, correndo um risco de colisão. Ao receber a mensagem de rádio, o capitão ordenou que todas as luzes de navegação fossem acesas, exatamente como nos tempos de paz. Este foi um erro fatal. Quando as luzes do Gustloff foram acesas, o submarino de Marinescu havia acabado de emergir.
O oficial de plantão na torre viu o grande navio e avisou o capitão, que acelerou o submarino até o máximo, buscando alcançar aquela grande presa. A caça havia começado. Durante 110 dias, 800 a 900 mil pessoas civis foram evacuadas e mais 150 mil soldados feridos. Mais de 700 navios foram utilizados. E durante todo esse esforço, 1 a cada 10 navios era atingido e afundado. E cerca de 25 mil pessoas perderam suas vidas. O ataque mais impactante, que levou o maior número de pessoas, foi o ataque ao Gustloff. 1h30 depois, o Gustloff apagou todas as luzes. Mas o submarino de Marinescu já estava próximo, o S-13. E o alvo parecia cada vez maior para o capitão russo, que imaginava ser um transporte de tropas cheio de homens que haviam pisado na terra da mãe Rússia e agora estavam fugindo. Quando alcançou o Wilhelm Gustloff, o capitão Marinescu encheu os 4 tubos de proa com seus torpedos, nomeando-os. O torpedo 1 foi nomeado para a pátria, o 2 para Stalin, o 3º para o povo soviético e o 4º foi nomeado, com um X escrito no torpedo, de para Leningrado. Eles foram ajustados para uma profundidade de 3 metros e quando o comandante deu a ordem para disparar, 3 foram lançados na água. Apenas o torpedo para Stalin ficou preso no tubo. Os 3 torpedos seguiram seu curso e explodiram, atingindo o Wilhelm Gustloff. Quando explodiram, o final do hino nacional estava sendo tocado no rádio alemão. O Führer, Adolf Hitler, acabara de terminar seu discurso sobre o 12º aniversário de sua ascensão ao poder em 1933. Eram exatamente 21h16. Os projéteis destroçaram o navio. Ele foi destruído, com uns 3 torpedos. Houve pânico em massa nos corredores após as explosões. As pessoas tentavam escapar. Algumas foram pisoteadas até a morte, outras esmagadas por paredes de aço. Aqueles que caíram na água gelada não viveram por muito tempo e morreram de hipotermia. Testemunhas relataram centenas de crianças flutuando de cabeça para baixo. Todas estavam usando coletes salva-vidas, mas suas pequenas cabeças eram mais pesadas que suas pernas, e as pernas ficavam fora da água. As pessoas dentro do navio estavam viajando aglomeradas como sardinhas, e agora o convés estava meio submerso. Oficiais atiravam em suas próprias famílias, poupando-as do terror. Anos após a guerra, um mergulhador que desceu no Gustloff viu muitas bolas estranhas flutuando através dos vidros do interior do navio, grandes e pequenas. Eram os crânios dos passageiros afogados. Naquele instante, um após o outro, os botes salva-vidas caíam no mar. De repente, o navio inclinou-se ainda mais e uma gigantesca base de metralhadora antiaérea se soltou, deslizando pelo convés inclinado, caindo pela borda e esmagando um bote que acabara de ser lançado ao mar. No local do torpedeamento, o Mar Báltico tem apenas 60 metros de profundidade e o Gustloff tinha 58 metros da quilha até o topo da chaminé. Portanto, não houve aquele puxada mortal para dentro da água como ocorreu, por exemplo, com o Titanic. Apenas uma grande onda passou sobre a ponte de comando que afundava, arrastando tudo que estava pendurado no corrimão. Por alguma razão desconhecida, antes do navio afundar, todas as luzes do navio se acenderam e as sirenes uivaram pela última vez, como se em agonia de morte. O navio afundou rapidamente. E após o caos, 1.239 pessoas foram contabilizadas como resgatadas do naufrágio. Estudos posteriores chegaram ao número de 9.343 pessoas que morreram. Esse foi o maior desastre marítimo de todos os tempos, mais uma das terríveis consequências da guerra. Resta a lembrança do que aconteceu no Gustloff. Essa é a espia ou a janela de uma das cabines do Gustloff, esse navio que aqui está. O navio Wilhelm Gustloff
partiu do Mar Báltico, levando 10.000 pessoas, entre civis a maioria e 1.500 soldados, para o porto aqui de Kiel. Mas o que aconteceu no caminho do Gustloff, nessa rota de fuga em 1945, foi a maior tragédia marítima da história. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário ao final. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.